Gostaria que fosse presencial essa nossa conversa, mas nós estamos em aprendizado. Nós estamos aprendendo. É a melhor fase da nossa vida é agora, a fase de aprender. Tudo traz uma lição. Eu espero que a próxima vez estejamos juntos, fisicamente. As nossas reflexões de hoje vão ser sobre o Consolador, o Cristo Consolador. Jesus, aquela tarde, correu o olhar sobre a multidão sofrida e ele analisou todo aquele sistema de Roma, toda aquela escravidão, aquela subjugação. Ele ficou muito condoído do povo. Então ele, perante toda aquela multidão, após todos os ensinamentos, ele, num momento de grande afetividade, ele disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis tristes e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque comigo o jugo é leve e o fardo é suave." E aí, através das reencarnações e através dos milênios, nós fomos percebendo o que era o jugo leve. Então, naquele tempo, o jugo, como hoje deveria ser também, o jugo significa uma disciplina, porque os bois andavam com uma madeira para andarem todos juntos na mesma hora e a produção ser maior. Então, trazendo isso no campo figurado, ele quis dizer que o jugo é suave no sentido da disciplina espiritual. À medida que a gente for se disciplinando perante os ensinamentos dele, o nosso fardo fica mais suave. E quais são o que é que precisa para o fardo ser suave? O que significa suavizar o fardo? Então, onde ele explica que as dores, as perdas de entes queridos, a perda da saúde, a perda do dinheiro, as discórdias, as mazelas, as misérias humanas, os conflitos que a gente tem vivido através de todos esses anos, através dos ensinamentos de Jesus, tudo isso vai ficando suave. Mas não é suave no sentido de alheamento. Não é que isso vai se tornar suave porque vai sumir. Porque todos nós estamos sob a ética da lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito, com Jesus, ela se torna um fardo suave. Porque, veja bem, perda de entes queridos. Aparentemente, é uma despedida. Mas a doutrina espírita matou a morte. Ela explicou que os nossos entes queridos foram para outras experiências. A perda da fortuna, por alguma razão, a gente precisou passar por essa experiência e certamente a gente vai se melhorar para não acontecer mais. Os conflitos do cotidiano, as misérias, os desafetos, as traições, tudo isso a gente consegue entender no fardo suave de Jesus, nos ensinamentos dele, mas ele nos traz uma condição para que esse fardo se torne suave. É seguir as leis que ele ensinou. Amai os vossos inimigos, perdoa quantas vezes for preciso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Todos esses ensinamentos dele torna o fardo mais suave, porque a gente vai entendendo por que ele diz isso aí. Reconcilia-te com teu inimigo antes que se rompa o cordão de prata. Então, se a gente for conseguindo alguma coisa, seguir alguma coisa dele, a gente vai entendendo por quê. Por que está acontecendo isso comigo? Para que está acontecendo isso comigo? Para que esse isolamento, esse alheamento, essa renúncia de tanta liberdade que a gente tinha? Para quê? Então, nós vamos percebendo pelo fardo suave de Jesus, se a gente seguir os ensinamentos dele, que nós estamos atravessando o melhor período da nossa vida. A transição planetária começou lá em 1757, 100 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, e vai se concretizar em 2057, nesse período de 300 anos,
Olha quanta oportunidade a gente tem tido de aprendizado. E essa é a nossa melhor reencarnação. Nossa melhor encarnação. É onde a gente está tendo lições duras, mas graças a Deus, lições com Jesus. Então a gente compreende o que ele quis dizer, a gente está tentando compreender tudo, não consegue compreender como deveria ainda, mas hoje, pelo que a gente tem estudado e pelo que ele deixou, a gente compreende que não existe punição divina. Existe um processo educativo na Terra e nós estamos dentro desse processo. Aí ele entra num segundo momento, onde ele fala do Consolador prometido. Então, lá no Monte das Oliveiras, quando ele sentia que daqui a pouco os soldados iam chegar, ele chamou os apóstolos que estavam muito tristonhos, muito assustados, e ele então deu essa lição de esperança. E eu vos enviarei, e eu rogarei ao Pai que envie um consolador prometido, um consolador. E quando vocês começarem a escutar sobre esse consolador, vocês lembrarão de tudo que eu disse. Eu estou traduzindo nas minhas palavras as palavras de Jesus. Então, esse consolador prometido que chegou na codificação da doutrina espírita veio organizar todo um sistema de dúvidas que a gente tinha. E a gente se lembrou dele. Porque veja só, o Evangelho segundo o Espiritismo são todos ensinamentos de Jesus. É tudo que ele deixou e que está destrinchando aqui para a gente. Então ele promete o Espírito da Verdade, que é uma pleiade e que codificou todas as obras básicas e nos trouxe a consolação. Então a doutrina espírita é o nosso consolador prometido. E nós vamos achar o Cristo Consolador em todas as obras básicas. No Livro dos Espíritos, na quarta parte, nós vamos achar na Esperanças e Consolações. Nós vamos achar na Gênesis. Nós vamos achar em quase todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Em todas as lições que Jesus deixou a marca dele, nós vamos encontrar aqui o Consolador prometido. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, aquela aflição que a gente sente, aquela preocupação que a gente tem com doença, com família, com as dores que a gente sente, as dores da alma, os nossos conflitos existenciais, quando a gente se pega assim com inveja, quando a gente se pega com ciúme, quando a gente percebe um grau de egoísmo na gente. Então, a gente estudando o Consolador prometido, a gente consegue achar esses mazelas dentro da gente. E achando essas mazelas, a gente está caminhando um passo a mais. Porque junto com a descoberta dessas mazelas, mais o Espírito da Verdade nos ensinando, nós temos um clique. Eu estou sentindo isso, eu preciso melhorar. E a gente começa, lentamente alguns, mais rapidamente outros, nós começamos a fazer a volta do filho pródigo, que é retornando à casa paterna, depois de tanto sofrimento, depois de tanto desencaminhos, a gente percebe que a gente precisa retornar à casa paterna. E o Consolador prometido são todas as dores da alma que estão sendo aliviadas com o conhecimento. E aí um dia eu estava estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e eu raciocinei assim: por que é que a gente tem que ser tão consolado? Por que a gente precisa tanto de consolo? Por que Jesus deixou todo esse ensinamento para a gente? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, as bem-aventuranças. Ele foi destrinchando tudo, consolando a gente. E aí a pergunta: por que a gente precisa tanto ser consolado? Por que a gente tem tanta necessidade de consolo? Por que a gente não pode consolar os outros? Por que a gente não pode fortalecer esse espírito eterno
através dos ensinamentos de Jesus e consolar os outros. Porque quem estuda o que Jesus deixou vai ficando forte, vai ficando quem estuda mesmo, né? Vai ficando forte, vai ficando vitaminado espiritualmente e vai olhando mais para o próximo. Então passa de consolado a consolador. Por isso que fala o Cristo Consolador. Quem segue Jesus passa a ser o consolador do próximo como ele era. Então a gente começa a querer ser mais útil, não incomodar tanto as pessoas, não ser tão inconveniente. A gente, através dos estudos do Evangelho, a gente começa a se tocar e sabe aquilo que vai falar, aquilo que não deve falar. A gente não quer ser um peso para as pessoas, a gente quer ser o elemento que está ajudando. A gente não quer ficar chorando por qualquer coisa, principalmente nós que estudamos o Espiritismo, porque o espírita não é melhor que ninguém, mas o espírita tem a obrigação de ser uma pessoa melhor do que é. Então nós temos obrigação de consolar. Para isso, nós temos que nos preparar, olhar bem para dentro de nós, deixar que a luz que nós temos se sobreponha. Nós precisamos trazer a sombra de dentro de nós para que a luz possa trabalhar com essa sombra e a gente possa ser parceiro de Jesus. Auxiliar, trabalhar junto com ele em prol de uma humanidade melhor. Então, eu acho que o vídeo, se delongar muito, pode não entrar, mas perguntaram no blog da Mediunidade do Dr. Inácio Ferreira quando vai aparecer a vacina do Covid-19. E ele responde lá no blog dele: a vacina do Covid-19 já foi trazida à humanidade há mais de 2000 anos. Mas a humanidade ainda não conseguiu colocar essa vacina em prática. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor de Jesus é uma força tão grande que move a gente para as modificações que a gente precisa efetuar no espírito. E seguir Jesus significa renunciar àquele homem velho que a gente foi deixando lá atrás para trazer o homem novo à tona. É fácil? Não é. Mas a lição educativa está aí, os ensinamentos dele estão aí e a gente precisa fazer a diferença. Não precisa ser cutucado com pandemias, dores e lágrimas. Mas a gente não precisava ser cutucado assim. Mas a gente seguindo Jesus, fazendo o possível, pelo menos um pouco, para exercer o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, a gente vai ter a vacina espiritual para tocar em frente e ser uma pessoa mais útil, mais parceira de Jesus. Que Jesus abençoe vocês. Prazer imenso de termos conversado um pouco. Eu espero que a gente tenha força, coragem, amor nos nossos corações, muita serenidade em tudo que a gente for fazer e principalmente lucidez nas nossas atitudes. Que Jesus abençoe a todos vocês e peço a Deus que a nossa próxima conversa seja junto. Que Jesus abençoe. Tchau, gente.